Comecinho do nosso Band News em alta frequência de hoje, mais do que especial. Vamos diretamente mais uma vez a Brasília. Diga lá, Rodrigo Orengo. O clima hoje em Brasília e um momento de reações, Coutinho, tanto do presidente do Supremo Tribunal Federal, também do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ainda do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A gente já nota que nesse cenário, Coutinho, já há bombeiros atuando. Primeiro Arthur Lira e depois o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo aí e trabalhando pela serenidade. Agora, quem realmente aumentou o tom e mostra que dá o discurso mais duro neste momento, desde o início dessa crise, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, numa clara resposta e direta ao presidente Jair Bolsonaro, quando ele fala que desrespeitar uma decisão judicial, isso pode ser e deve ser enquadrado como crime de responsabilidade. Em outras palavras, ele está falando de impeachment. Quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa reação do Poder Judiciário na figura do ministro Luiz Fux é o João Pedro Melo, que já está na linha. Diga aí, João Pedro, boa tarde. Boa tarde a você, ao Coutinho e também a todos que estão nos acompanhando. É essa questão, né? Esse foi o discurso mais duro que a gente acompanhou depois dessas manifestações de 7 de setembro. O discurso esse que foi dado pelo ministro Luiz Fux na abertura da sessão de hoje e que teve diversos pontos que a gente precisa destacar. O principal deles foi o que ele falou, que ninguém vai fechar a Suprema Corte. Isso em diversas declarações ou resposta a diversas declarações que foram feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, principalmente com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, destacando que ele estava comandando a República e também tratando sobre essa questão do processo de impeachment, como você falou. Ele disse que a declaração do presidente a respeito de não respeitar as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes pode ser enquadrada como um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade gera processo de impeachment. Então foi um recado claro do ministro Luiz Fux. Ele disse ainda o seguinte, que o Brasil ontem comemorou 199 anos de independência e ressaltou a presença dos cidadãos brasileiros nas ruas e o desenrolar tranquilo de algumas das manifestações. Ele lembrou dos direitos fundamentais e a dignidade dos manifestantes que foram absolutamente defendidos pelo Supremo Tribunal Federal. Ele também destacou o empenho das Forças Armadas, dos governadores e também dos demais responsáveis pela segurança pública. Ainda sobre essas manifestações, Luiz Fux fez questão de enfatizar que os policiais atuaram de maneira impecável para garantir a segurança dos manifestantes e também das instituições. Segundo Fux, o STF sempre esteve atento à forma e ao conteúdo desses movimentos que foram realizados. Então esse foi um discurso que, de fato, elevou o tom com relação a essa questão ou respostas ao presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de ontem. Valeu, Pedro Melo, de olho no Supremo Tribunal Federal, nas reações do Judiciário. Realmente, Coutinho, surpreende é o tom adotado pelo ministro Luiz Fux, que aqui em Brasília, é um dos ministros mais moderados aí no gestual, na conversa, no diálogo, e realmente aumentou, fez subir esse tom e deixou muito claro aí. E é umas manifestações que chamam mais atenção quando ele fala que o povo brasileiro não caia nas narrativas falsas e messiânicas. Então, uma resposta, e era o que esperava desde ontem, uma resposta e uma subida de tom. Agora, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, a quem caberia, por exemplo, uma decisão sobre a abertura de processo de impeachment, aí é um outro tom, mais conciliador, chamando as autoridades aí para uma conciliação, e aí na manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, quem acompanhou de perto foi o repórter Márcio Rocha, traz mais detalhes para a gente. Diga aí, Márcio, boa tarde. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, quem está reunido nesse momento tratando exatamente do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, possível pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, é o PSDB que está reunido nesse momento para decidir qual atitude vai tomar por causa das declarações do presidente Jair Bolsonaro nesses atos do dia 7 de setembro. Lembrando que hoje o PSDB tem 3 governadores, 7 senadores e 33 deputados federais, e a reunião também vai tratar, né, como é que vai ser esse possível pedido de impeachment que começa a ser ventilado aqui em Brasília. Em outro ponto, o PSL e o Democratas, né, divulgaram uma nota na qual afirmaram o seguinte: a liberdade é o principal instrumento da democracia e não pode ser usada para fins de discórdia, disseminação de ódio e nem ameaça aos pilares da própria
democracia. Os partidos também repudiaram o discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante essas manifestações do dia 7 de setembro e afirmaram os dois partidos que o Brasil precisa de respostas imediatas. Em outro ponto, o PSD vê com a abertura de processo de impeachment contra o Bolsonaro cada vez mais próxima após todas essas manifestações feitas por ele no feriado prolongado, tanto em Brasília quanto também em São Paulo. Lembrando que o PSD hoje tem 34 parlamentares na Câmara e 11 no Senado. E depois dessas manifestações, dessas declarações do presidente Jair Bolsonaro, vários partidos do chamado Centrão começaram a consultar a bancada para discutir exatamente isso, o pedido de afastamento do presidente. Lembrando também que agora há pouco, manifestantes pró-governo tentaram invadir aí o Ministério da Saúde, isso foi acontecendo na manhã dessa quarta-feira, que foi uma tentativa de agressão, inclusive para pessoas, nossos colegas de imprensa, que estavam lá fazendo portaria para pegar alguma declaração do ministro Marcelo Queiroga. Segundo quem estava no local, o grupo simplesmente avançou contra os jornalistas, fazendo com que todos tivessem que entrar no prédio que foi fechado por segurança. Márcio Rocha, direto falando, dando mais informações em relação à repercussão entre os partidos no cenário político. Agora, Coutinho, o que a gente vê é que um assunto que realmente ele estava sendo avaliado de forma lateral e muito centralizado num discurso de esquerda, da oposição ao governo, conhecida como PT, PCdoB, PSOL, que é a questão do impeachment, agora começa a ser debatida formalmente pelos partidos do chamado centro no Congresso Nacional, pelo PSDB, com uma reunião convocada, começa a ser discutida pelo MDB, Solidariedade e até o PSD, que é um dos principais partidos do Centrão. Então o presidente conseguiu fazer retomar essa discussão no Congresso Nacional. De qualquer forma, qualquer decisão nesse sentido sempre caberá ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que neste momento trabalha como uma espécie de bombeiro, é o que a gente falava, tentando melhorar o clima entre os poderes, estendendo a mão e buscando uma conciliação e pedindo às autoridades, e essa é uma manifestação também do presidente do Supremo, Luiz Fux, uma prioridade aos temas que mais afetam a população hoje, como desemprego, inflação, preço do gás, e outros temas ligados à necessidade da retomada econômica. Então, esse é o DF, o dia justamente pós manifestação de 7 de setembro, a gente vai ter muitos desdobramentos saindo aqui em Brasília. E cujo discurso mais aguardado era justamente do presidente do STF, que a gente acabou de ouvir, analisar, só para a gente amarrar, de ação mesmo, próximo passo. A gente tá ouvindo discurso de um lado, do outro, do meio, de diversos poderes, ação mesmo. Quem pode tomar é o Arthur Lira. É o Arthur Lira e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que pode apresentar uma solicitação de investigação do presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, não há nada de efeito prático, nem de Arthur Lira e nem de Augusto Aras. Agora, é claro que o cenário político ele mudou. Então, após as manifestações, o presidente vai ter mais dificuldade nessa relação necessária com partidos políticos no Congresso Nacional. O clima passa a ser mais hostil. Por isso que é necessário e urgente o posicionamento, a manifestação, e também o trabalho de interlocutores dos poderes para tentar botar a bola no chão e realmente focar no que mais interessa aí, que são esses problemas relatados, como inflação, como necessidade de retomada do crescimento e ainda o combate à pandemia. Obrigado, Orengo. Bom trabalho. Abração. Bom trabalho. Até mais.